Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez com você. E hoje nós temos aqui no nosso programa a doutora Floriza Macieira. Ela é ginecologista e obstetra. Ela vai estar contando um pouquinho da história dela para gente e dando dicas de saúde feminina. E temos também a Cíntia Rodrigues. Ela é maquiadora e ela está se especializando em colorimetria na maquiagem. E nosso programa hoje está bem interessante. Fica conosco. Vamos rodar a vinheta aí. Então, meninas, tudo bem com vocês? Eu gostaria que vocês se apresentassem, doutora Floriza. Se apresente, diga onde você atende, né? Fala pra gente sobre você um pouquinho e depois a Cíntia. É um prazer recebê-las, tá? Um prazer ter vocês aqui com a gente no nosso programa. Oi, Cíntia, tudo bem? Primeiramente é um prazer estar aqui no seu programa, né? Meu nome é Floriza Macieira, eu sou médica, sou ginecologista obstetra e meu consultório fica em Nova Iguaçu. Eu sou especialista em tratamento para mulher, ortomolecular, menopausa, e é um prazer eu poder sempre desenvolver a melhor versão das minhas pacientes. Muito obrigada, doutora Floriza. E você, Cíntia, se apresente ao nosso público, né? Você agora está se especializando na área de maquiagem. Fala seu nome, se apresenta aí pra gente. Olá, boa tarde, prazer estar com vocês, para mim é uma honra. Eu sou maquiadora profissional e estou me especializando em colorimetria da maquiagem para poder atender melhor e com mais qualidade as minhas clientes. Então, prazer recebê-las. Agora vamos começar, né, com a nossa pauta aqui do dia. Doutora Floriza, eu gostaria que você me contasse um pouquinho da sua história, né? Como é que você se descobriu ginecologista? Conta aqui um pouquinho para o nosso público saber um pouquinho mais de você. Então, eu já sou formada há 14 anos. Minha mãe era ginecologista obstetra, então desde os 15 anos eu acompanho a minha mãe nos partos, no consultório. Então, quando eu passei para medicina, eu comecei a acompanhá-la mais ainda. E quando eu estava no final da faculdade, eu resolvi fazer ginecologia e obstetrícia. E eu me realizo muito atendendo as pacientes, porque é o que eu falo, a ginecologista geralmente é sempre a primeira psicóloga da mulher, né? Então, eu me realizo muito através das minhas pacientes e foi aí que eu descobri a ginecologia, porque a ginecologia não é só aquela parte de colher preventivo, de pedir os exames, né? Eu faço a ginecologia integrativa, então eu vejo a paciente como um todo. Eu só não vejo aquela parte hormonal da paciente. Eu faço a estética íntima, eu vejo toda a parte hormonal, eu vejo o psicológico da paciente. Então, eu me descobri, né, como uma ginecologista integrativa, fiz a minha especialização e me realizo muito através das minhas pacientes. Olha, isso é bem interessante, né? Você falou que começou com 15 anos com a sua mãe. Quer dizer, muitos filhos eles se espelham nos pais, né? Outros não. E isso aí é bem interessante, né? Bem bonita a sua história. E também cuidar, né, da mulher num todo. Isso aí é essencial para a gente, né? A ginecologia integrativa, nós temos outras profissões também que estão, né, cuidando do ser humano num todo, do paciente num todo, né? E hoje nós precisamos muito disso. Cíntia, me fala um pouquinho. Como é que você começou? Você se descobriu maquiadora e agora você está se especializando dentro da maquiagem. Conta um pouquinho como foi tudo isso. Sim, então, eu comecei há um tempinho atrás, em 2021, em agosto exatamente. Estava procurando algo novo para fazer na minha profissão por conta de procurar ter perdido meu pai, minha mãe com a pandemia. E eu queria estar me relacionando melhor com outras pessoas, mais, né? E também com relação à minha autoestima, porque pelo fato que aconteceu, eu me via com duas alternativas: ou eu desistia ou eu continuava. E a minha decisão foi continuar. Onde eu encontrei Mary Kay, né, que é uma empresa de cosméticos multinacional,
E através dela, eu me descobri como maquiadora, que eu tenho realizado esse trabalho e estou amando, estou conhecendo muitas pessoas, estou conseguindo desenvolver um trabalho de maquiagem, onde eu levo beleza e autoestima para as pessoas, para as mulheres. E está sendo bem interessante o trabalho que eu iniciei. Olha só. Muitas pessoas, né, se descobriram na pandemia, né? Sim, E assim, eu entrevistei a doutora a Bruna, né, que é empresária na primeira edição do programa, e assim, às vezes é necessário a gente passar, né, por alguma situação difícil para a gente descobrir alguma coisa, ou seja, às vezes, muitas das vezes o que vem, né, eu acredito nisso, que o que vem como dificuldade na nossa vida é ali que a gente cresce na dor, né, a gente descobre coisas exatamente. que a gente não conhecia, né? Forças que a gente não conhecia. E ali você poderia ter parado, mas você escolheu continuar, né? E você descobriu uma Exatamente. forma de empreender. E a essência desse programa é esse, tá, gente? Por isso, essência criativa. Porque muitas mulheres, ou homens, né? Que passam por situações difíceis, acham que, né, acabou ali, que não tem solução. E tem sim, né? Doutora Floriza também tem uma história de inspiração que ela vai contar para a gente. Cíntia também, eu também tenho. E você que está nos assistindo provavelmente tem. Então não desista, porque há solução e a gente consegue sim, né, se reerguer. A vida dá muitas voltas, né? Tem hora que a gente está embaixo, tem hora que a gente está em cima. E é isso aí. Vamos continuando, né, fazendo o que a gente ama, que é importante. Mas vamos seguir aqui na entrevista. Então, doutora Floriza, é, deixa eu ver aqui. Como é que é o atendimento no consultório, né, com as suas clientes? Você me falou que trata num todo. Qual o feedback que você tem dessas clientes? O que você acha que as mulheres estão precisando atualmente? Então, primeiramente, as mulheres estão precisando de uma ginecologista que olhe para a paciente e ouça as suas queixas, né? Porque o que eu mais ouço é: ah, doutora, eu fui no consultório X e a médica nem olhou para mim, só receitou, a medicação e pronto. Então, primeiramente, eu olho nos olhos das minhas pacientes, eu escuto as queixas, escuto o que elas querem resolver, né? Por que que elas me procuraram, né? E geralmente as minhas pacientes, uma indica as outras, né? Então, é um feedback muito gostoso, porque o que eu estou vendo, principalmente depois da pandemia, é que as pessoas precisam de atenção. Elas precisam de alguém que só olhe nos olhos e converse e escutem as queixas, né? Porque é muito complicado você, a partir do momento que você procura uma ginecologista, obviamente você está procurando alguma solução para algum problema, além de fazer uma rotina ginecológica. Então, eu ouço as queixas, a minha consulta demora mais ou menos de 1 hora a 1 hora e meia. Eu vejo todos os antecedentes, vejo o aspecto familiar, peço todos os exames, peço exames hormonais, ouço as queixas, né? Pergunto como é o sono dessa paciente, como é o dia a dia dessa paciente, né? Como é o dia dessa mulher. E através dessa anamnese, primeiramente, né, que eu faço, por isso que a primeira consulta demora mais um pouquinho, eu consigo, na primeira consulta, já solucionar um pouco, pelo menos, né, ou iniciar, né, o processo dessa paciente. Olha que interessante, né? Hoje em dia, com a pandemia, isso se tornou mais forte. A gente está precisando de atenção, né? De colo, né? Porque a pandemia mexeu muito com o emocional de todo mundo, né? A gente ficou trancado um período grande, a gente nunca passou por isso. Então, e antes da pandemia, né? Eu acho que é importante, né? O paciente, ou seja, o cliente, quem quer que seja, se sinta acolhido, se sinta ouvido, né? Você trabalha com produtos como consultora, né? O seu cliente quer que você ouça, né, as suas dores, o que ele precisa. E se isso acontecer, né, se a gente se sentir bem acolhido, a gente vai indicar, a gente vai voltar, né, acaba que a gente fideliza, né, os nossos clientes. Vamos lá para Cíntia. Como você iniciou, né, como empreendedora? Você contou para gente que foi na pandemia que você perdeu os seus pais, né? E aí como foi Isso.
apresentado, assim, esse projeto para você, da Mary Kay? Então, através da minha consultora, que eu comprava com ela, base, batom apenas, ela me indicou a Mary Kay para eu fazer o que ela fazia. Na época eu também estava com umas dificuldades financeiras, estava precisando de uma renda extra. E ela me indicou dessa forma: vem fazer Mary Kay comigo. Aí eu tive dúvida, tive medo, né? Muitas interrogações. Será que vai dar certo? Não sei o quê. Só que é aquilo, vamos tentar, né? O que que eu vou perder? Nada, vou tentar. Aí sentamos com mais calma em um outro momento e ela me explicou mais detalhadamente como que funcionaria ser uma consultora de beleza Mary Kay. Foi Olha onde eu só, gente, aceitei. que história legal, né? Às vezes você está em casa, você acha assim, ah, eu não trabalho, não tenho condições, né? Não vê uma luz, né? Do que você pode fazer. Olha só, a Cíntia se descobriu consultora Mary Kay através da amiga que vendia produtos para ela. Ou seja, há tantas, né? Tantas variedades de opções, né? Você está em casa, você acha que você não consegue trabalhar, que você é incapaz, e você pode empreender, assim como a Cíntia, né? Tem empreendido, a doutora Floriza também é empreendedora. Então, assim, sempre tem uma luz, sempre tem algo que a gente possa fazer. E procurem, meninas, algo que vocês amem. Porque quando a gente faz o que a gente ama, não é trabalho, né? Não é, meninas? Eu creio que É vocês fazem o verdade. que vocês amam. Com Então, a gente não certeza. encara como trabalho. Então, vamos voltando aqui na nossa pauta. É, Você falou sobre a sua especialidade, né? Sobre percepção de pacientes. Eu queria que você desse uma dica sobre climatério, tá bom? Para as mulheres que estão passando por essa fase. Dá uma dica que você acha interessante para elas saberem. Até mesmo procurar um médico, tratamento. Então, climatério é a fase que antecede a menopausa e muitas mulheres confundem porque começam os sintomas da menopausa no climatério, que são os famosos fogachos, que são aqueles calores e principalmente ocorre no período noturno, né, que são os calores e logo seguida de frio, irritabilidade, a baixa libido, né, que é a falta de apetite sexual, aquela mulher começa a engordar, começa a ficar sem ânimo. Então, os sintomas são esses do climatério. E uma dica que eu posso dar é mudança alimentar e exercício físico, ajuda muito. E, obviamente, procurar sua ginecologista para fazer todos os exames hormonais e começar o tratamento. Eu faço muito tratamento ortomolecular, que é um tratamento que não tem nenhum tipo de hormônio e todas as mulheres podem fazer, né? Eu tenho um paciente minha até que está fazendo quimioterapia e está fazendo esse tratamento ortomolecular. É um tratamento que funciona. Algumas pessoas podem, né, achar, não é hormônio, não vai funcionar. Não. O tratamento realmente funciona desde que a paciente tenha o compromisso, né, de iniciar esse tratamento aliado à mudança alimentar e mudança do estilo de vida, que é o exercício físico, que é primordial para Tudo, qualquer né? pessoa, principalmente para aquela mulher acima de 35 anos. Exercício físico é vida, literalmente, não É é só a parte verdade. estética. E assim, a alimentação, né? O exercício físico, ele é muito importante, né, para a nossa vida, né? Num todo. Porque se a gente come bem, a nossa pele fica boa, a nossa saúde fica boa, né? Tudo dá certo. E o exercício físico completa, né, isso. Então, gente, procurem se alimentar bem, nada de comprar enlatados, né? Vamos descascar frutas, vamos comer legumes, lavar verduras e fazer um exercício físico. Se não tem como pagar uma academia, a gente pode caminhar. Hoje nas praças tem os aparelhos, enfim, não falta opção. E, doutora Floriza, eu queria que você me tirasse uma dúvida em relação ao climatério. Porque eu acho que eu entrei com 30 e poucos anos. A idade já começa mesmo na cidade, porque eu sentia muito calor, eu tinha muito estresse.
E é normal? Eu lembro que o meu médico falou até que eu estava na pré-menopausa, né? Que eu acredito que seja o climatério. Alguns colegas falam pré-menopausa, que é nada mais do que o climatério. Sim, A idade não tem uma idade certa, né? Porque cada mulher é um organismo independente. sim. Mas geralmente ocorre a partir dos 35, 36 anos que já começa a sentir, né? Algumas mulheres já começam a sentir alguns sintomas, né? Os fogachos, muita irritabilidade, né? Tem paciente que fala, doutor, eu não consigo nem olhar para o meu esposo, né? Uhum. Baixo libido, que é um sintoma que incomoda muito, né, hoje em dia as mulheres, mas é o que eu falo, calma que tem tratamento e se você abdicar, né, do tratamento junto com o seu médico, você vai sentir a melhora dos sintomas em pouco tempo, né? Então, é só você andar junto com o seu ginecologista. E tem alguma coisa. Porque assim, a primeira menarca, né, a menstruação, foi aos 13 anos e eu achei estranho esse climatério cedo. Eu achei que seria mais tarde. Não tem alguma coisa a ver com a situação que a gente está vivendo, alimentação, falta de exercício físico, tudo que você falou pra gente? Então, algumas mulheres acham, né, que quanto mais tarde elas iniciarem a menarca, que é a primeira menstruação, mais tarde elas entram na menopausa. Porém, hoje em dia, tem um fator que é muito comum, né, entre nós mulheres e os homens também, que é o estilo de vida, o estresse, a alimentação. A nossa alimentação, infelizmente, não é igual à alimentação dos nossos avós, né? Verdade. Então, isso tudo influencia, né? Uma boa noite de sono é muito bom, mas, porém, né, a insônia é um mal que acomete, né, muitas pessoas, homens e mulheres. Ansiedade, principalmente depois da pandemia, né? Uhum. Há relatos, né, que o aumento da depressão, né? Ao consultório de psicologia, né, a alta demanda, então isso tudo também influencia, porque a partir do momento que a mulher é muito ansiosa, hoje em dia a maioria das mulheres são provedoras de casa, né? Então tem que pagar a conta, tem que olhar o filho, tem que dar assistência ao esposo, então isso tudo influencia na parte hormonal, que consequentemente vai influenciar no início do climatério. Entendi. Cíntia, você tem alguma pergunta para a doutora, alguma dúvida para tirar? Aproveita o momento. E você que está nos assistindo, você pode colocar ali no nosso YouTube as dúvidas que a doutora vai responder ou no nosso Instagram, tá bom? Sim, com relação a pólipo que fala, né? Pólipo. Qual o nível de gravidade que ele tem como medir isso? A gravidade desse pólipo? Então, as pacientes que têm pólipo geralmente, né, através de uma ultrassonografia. E toda mulher que tem pólipo na útera, ela precisa fazer um exame chamado videoesteroscopia diagnóstica para realmente, esse exame sempre é realizado com biópsia, né? Para confirmar que realmente é um pólipo endometrial e se for, há necessidade de ser retirado, né? Porque um pólipo, ele pode virar um câncer. Não necessariamente, mas tem essa possibilidade. Então, toda mulher que tem pólipo, ela precisa fazer esse exame para depois poder tirar o pólipo. Obrigada. E o pólipo é a mesma coisa que o cisto? Me desculpa Não, a é minha ignorância. diferente. Porque pólipo Falta de conhecimento. geralmente, né, os pólipos é no endométrio, né? É Sim. diferente de cisto no ovário. São órgãos diferentes, né? São sintomas diferentes também que a mulher tem. Então, o pólipo, né, como a Cíntia perguntou, nós sempre pedimos esse exame, né, que é a videosteroscopia com biópsia, para poder confirmar que é só um pólipo endometrial e depois fazer a retirada desse pólipo. Tá. E o pólipo pode virar um câncer. E o cisto também pode? Não, Não não. pode. Tá ótimo. Então vamos aqui para Cíntia. Sim. Como iniciou, compreender. Você, né? Você trabalha com beleza feminina e você percebe que você influencia diretamente na autoestima feminina quando você faz uma maquiagem, quando você vende um produto. Fala pra gente como funciona isso. Sim, com certeza a gente influencia diretamente, né?
É, Muitas das vezes as pessoas que estão ali para uma sessão de beleza, ela me relata que não sabe qual foi a última vez que passou um batom. olha, Então é todo um processo, né, que a gente faz com essa cliente de poder tratar a pele dela e finalizar com uma maquiagem. A gente faz sempre o antes e o depois. Nossa, elas ficam assim muito surpreendidas com elas mesmas. É incrível o assim, resultado. porque assim, a vaidade não é tudo, né? Mas a gente precisa se cuidar. Sim, E muitas vezes a gente, né, no dia a dia, na correria, a acaba correria esquecendo da gente, não né? se olha nem no É, espelho. isso É aquele aí. banho bem corrido, porque cuida de tudo e de todos, E né? acaba esquecendo de si, E né? ela mesma vai deixando, depois eu faço, depois eu É, passo um batom, depois eu me olho. E isso vai ficando sempre para depois. E verdade. quando eu atendo essa cliente nesse quadro, nossa, é uma alegria tanto para ela, eu acho que mais alegria, acho que é maior minha, por estar vendo aquela situação ali, que foi resgatada uma autoestima, sabe? Foi resgatado algo que estava esquecido. É muito gratificante Tanto para você, né, quanto para para sua cliente. cliente, sim. Doutora Floriza, me fala sobre o empreendedorismo, né? Como você começou a empreender. Então, eu comecei a empreender em 2021, né? Depois da pandemia e depois do desencarne da minha mãe. Eu perdi minha mãe em 2019, né? Antes da pandemia. E entrei naquele processo de depressão, porque eu trabalhava com a minha mãe e eu me espelhava, como me espelho ainda nela. Então, para mim, foi um choque muito grande, porque a gente nunca está preparado, né, para perder um ente querido. Sim. Então, eu comecei a fazer terapia. E na segunda sessão de terapia, a minha psicóloga falou assim: Floriza, já que você não consegue, né, mais operar por enquanto sem a sua mãe, tenta fazer alguma coisa que não tem nada a ver com a medicina e que talvez você vá se descobrir, você vai gostar. E uma amiga minha me deu uma dica. Ela falou: Floriza, por que você não começa a revender lingerie? Lingerie é uma peça que toda mulher gosta, é uma peça que eleva a autoestima da mulher, né? E é uma peça que, sem você querer, está muito ligada ao que você faz, a ginecologia. Verdade. Quer dizer, ia desligar, mas nem tanto. Sim, então eu comecei a revender, comecei a levar para os hospitais que eu trabalhava, comecei a vender num hospital, comecei a vender em outro e comecei a gostar daquilo, né? Eu comecei a gostar de procurar as fábricas, de procurar modelo, e toda vez que eu compro é como se eu Fosse fosse para usar, você, né? sim, como se fosse para mim. Então eu comecei a gostar muito de fazer isso. Comecei a participar de algumas feiras, né? E voltei a trabalhar, né? Porque minha autoestima voltou, como a Cíntia falou, né? Então aquilo foi muito bom para mim, porque a doutora Floriza, que estava um pouquinho assim de lado, ela voltou e eu comecei a fazer algumas feiras, né? Agora eu tenho numa loja em Mesquita, né, as minhas peças. Então, me faz muito bem, porque eu sei que eu também estou elevando a autoestima daquela Contribuindo, né, mulher. de alguma forma. É, Olha só, gente, que interessante. O que acontece? Ela, num período difícil, que ela perdeu a sua mãe, ela descobriu algo que ela gostava e estava ligado à profissão dela, ou seja, como já foi falado aqui, né, nos momentos difíceis que a gente descobre, né, algo que a gente gosta, que a gente descobre uma força que a gente não conhece, né? E eu gostaria também que a Cíntia falasse sobre isso, né? Se você passou algum momento difícil que você precisou se redescobrir. Sim, a vida ela é feita de momentos, né? Nem sempre tão bons. Sim, Há 13 anos atrás também aconteceu uma fatalidade, que eu perdi meu esposo e eu me vi sozinha com duas crianças, né, ainda pequenas. E ali também foi um momento bem difícil para mim, onde eu tive que reunir forças também da onde eu não tinha,
Sendo que as minhas filhas, elas foram a minha maior, né, maior motivação que eu falo, para eu não ter desistido. Olha, Então, assim, a gente vive vivendo superações, né? Né? A gente, o tempo todo. Isso é muito interessante, né? Ali você encontrou forças porque você é mãe, você sabia que ela precisava de você, Precisavam elas de precisavam mim. de você. Sim, exatamente. Isso é muito da mãe, né? A gente encontra forças, É. a gente às vezes se anula para poder, né, dar o melhor para os nossos E filhos. Deus, nessa história toda, sempre me sustentando. Amém. Glorifico o nome dele em tudo. Que seria de nós se não fosse ele, né? Amém. Não Verdade. estaríamos aqui. Doutora Floriza, me fala, dá um conselho para as mulheres, para se tratarem. Qual o conselho que você daria para as mulheres nesse momento? Então, é o que eu sempre falo nas minhas palestras, né, que eu faço, no meu consultório também, que as mulheres são igual polvo, né? Nós temos que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo no nosso dia a dia, porém, a mulher, ela é a base, né, de toda a família. Então, se essa mulher não estiver bem de saúde, ela não vai poder ser uma boa mãe, não vai poder ser uma boa esposa, não vai poder ser uma boa filha, não vai poder ser uma boa amiga. Sim. Não vai poder ser boa em nada porque ela verdade. está com a saúde dela, né, deficiente. Então, se você quer ser uma boa mulher, se você quer conseguir dar conta, né, das 48 horas que a gente faz em 24, né, todas nós precisamos de estar como? Com a saúde em dia. Então, não adianta você querer cuidar de toda a estrutura ao seu redor se você não estiver bem de saúde. Então, eu sei porque eu também, né, sou casada, É mãe. eu sou mãe, eu tenho um pai que depende de mim, eu tenho uma irmã que depende de mim. Então, eu tenho toda uma estrutura atrás, né, assim como eu, assim como você, assim como Cíntia, assim como milhares de mulheres, né, no mundo. Porém, se nós não estivermos com a saúde em dia, nada disso, a estrutura ao redor de nós desmorona. Então, tira a rotina da ginecologia uma vez ao ano. Obviamente, se não tiver, né, nenhum problema. Sim. Né? Então, assim, tira um dia só. Vá na sua ginecologista, faça exames de rotina, pelo menos exames de rotina. E se sentir alguma coisa, procure o médico, né? Porque tudo, quando é descoberto no início, É mais fácil. é mais fácil de você tratar. Verdade. Né? Então, não adianta, eu não tenho tempo porque eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho trabalho. Todas nós temos. Porém, se não estivermos bem de saúde, a estrutura ao nosso redor vai desmoronar. Verdade. Então, essa é a minha dica. Mesmo com toda a estrutura que você tem que sustentar diariamente, procure um dia para poder cuidar da sua saúde. Como cuidar de si, do outro, se não cuida de si, né? Impossível. Eu peço para você falar uma palavra que resume a doutora Floriza. Persistência. Persistência. Muito bem. Agora vamos aqui para Cíntia. Cíntia. Cíntia por Cíntia. Eu por mim mesma? Foi o que a Floriza falou aqui. A gente tem que estar bem para poder cuidar. Né? E tudo que ela falou faz total sentido. Eu me vejo mãe, filha, dona de casa, empreendedora, psicóloga dos meus filhos, né? Professora, sou motorista, sou quem faz mercado, sou quem vai na reunião da escola. Então, eu sou uma mãe, né? Como falam por aí. Então, assim, toda a estrutura só vai funcionar se eu estiver funcionando. Verdade. Então, eu procuro sempre olhar um pouco para mim mesma. Não é egoísmo, não é nada disso. É que eu tenho que estar bem mesmo para poder cuidar do restante. Sim. E você tem uma frase que você queira deixar aqui para os nossos não desistir jamais. Né? Mesmo as dificuldades, mesmo os obstáculos vindo, a gente tem que persistir e não desistir. Confiar sempre em Deus. Muito obrigada. Floriza, deixa o seu contato para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, quiser ir até o seu consultório. Como é que faz? Deixa o seu @ e seu contato de telefone. Então, o meu Instagram é Floriza Macieira. Lá, todas as pacientes, né, todas as mulheres
elas conseguem o meu telefone, o meu WhatsApp. O meu consultório fica no edifício Le Monde, que, para quem não conhece, fica no centro de Nova Iguaçu, né? Na Avenida Doutor Mário Guimarães, número 428, sala 916. E é sempre um prazer eu poder ajudar a todas as pacientes que me procuram. Quero te agradecer por estar aqui no nosso programa, tá? Muito importante ter você aqui conosco. E, gente, a doutora Floriza, ela vai ter um quadro semanal aqui no nosso programa, falando sobre saúde feminina, tirando dúvidas. Então, vocês já mandem todas as dúvidas que ela vai tirando aqui toda semana pra gente. Cíntia, fala teu contato, teu arroba do Instagram, como é que as pessoas fazem para te achar? Meu arroba é @CínthiaPSRodrigues. Lá também tem o WhatsApp, tem tudo direitinho. E também, quem quiser estar sendo também como uma consultora de beleza Mary Kay, também pode estar me contatando para poder fazer o seu cadastro. Cíntia é a nossa maquiadora aqui do programa, tá? E você está precisando de uma maquiadora, de uma consultora da Mary Kay, procura a Cíntia, que ela vai até você para te atender. Meninas, muito obrigada por estarem aqui no nosso programa, tá? E é isso, é muito importante estar aqui com vocês, conhecendo a história de cada uma, né? Bruna esteve aqui e eu sei que nesse período que nós vamos estar juntas aqui nesse programa, muitas histórias lindas, né, que vão incentivar outras mulheres, ou até mesmo homens, porque homens também são bem-vindos e vão estar aqui conosco. Então, eu quero agradecer imensamente a vocês, eu estou muito feliz. Como eu já falei aqui, esse programa é um sonho que está se realizando e eu agradeço de coração a vocês. Muito obrigada para vocês e até o próximo programa.